Paz do Senhor, gente. Tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre medo. Existem inúmeras situações em nossas vidas que nos faz ficar com medo. Existem pessoas que têm medo de altura, existem pessoas que têm medo de algum bicho ou de algum inseto, existem pessoas que até têm medo de palhaço. Existem pessoas que têm medo de recomeçar a sua vida, porque tem medo que dê tudo errado novamente. E eu estava um dia desses lendo a palavra e o Senhor ele ministrou ao meu coração, né, uma palavra muito importante, que fala também sobre medo. E eu entendo que existem muitas situações na nossa vida que às vezes são assustadoras e nos faz ter medo. E a Bíblia, ela fala, né, e ela conta histórias de homens, né, que também tiveram medo. Eles eram homens de Deus também, eles oravam, eles buscavam, né? E mesmo assim eles tiveram medo. Um deles, Elias, quando ele recebeu a ameaça de Jezabel, né? Jezabel era uma mulher má, que já tinha matado, né, muitos profetas de Deus. E quando Elias ele ficou sabendo que Jezabel tinha o ameaçado de morte, a Bíblia vai dizer que Elias ele teve medo e se escondeu em uma caverna. Mas a partir daquele momento o Senhor o visitou e o libertou daquele medo. E um desses homens também foi Gideão. A Bíblia vai dizer que Gideão estava malhando o trigo quando o anjo do Senhor apareceu para ele, né? E falou: "O Senhor é contigo, varão valoroso", né? E o anjo falou o que Deus tinha para fazer na vida de Gideão, porque o povo de Israel estava preso. O Senhor tinha entregado o povo na mão dos midianitas, mas a Bíblia diz que Deus queria usar Gideão para libertar o povo, para vencer em uma guerra os midianitas. E a Bíblia diz que foram necessários Gideão pedir 3 confirmações para ter certeza de que Deus estava com ele nessa guerra. E no final, Gideão ele teve vitória. Com apenas 300 homens, ele venceu um grande exército. E o principal de tudo, ele venceu os seus medos. Então, quando nós entregamos os nossos medos a Deus, tudo dá certo. E outro homem que foi também escolhido por Deus e teve medo foi Pedro. E é exatamente aqui que eu quero enfatizar. Vou estar lendo para vocês em Mateus, capítulo 14, versículo 30, que diz: "Mas quando reparou o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me." Pedro era um homem ousado e destemido, mas a Bíblia ela vai nos ensinar que houveram momentos na vida de Pedro que ele teve medo. E um desses momentos foi quando ele estava no barco com os outros discípulos e se levantou uma grande tempestade e um grande vento sobreveio contra eles. E essa palavra, ela vai nos ensinar que Jesus, ele veio andando sobre as águas. E quando os discípulos o avistaram de longe, eles ficaram com medo, achando que Jesus era um fantasma. Mas imediatamente Jesus, percebendo o medo deles, falou: "Não temas, sou eu, Jesus." E Pedro, ousado como sempre, falou: "Senhor, se és tu, manda que eu vá ter contigo sobre as águas." E Jesus imediatamente falou: "Vem, Pedro." E a Bíblia diz que Pedro, ele foi. Mas a partir do momento que Pedro, ele estava com os olhos focados em Jesus, ele conseguiu dar os seus primeiros passos sobre as águas. Mas chegou um certo momento em que Pedro, ele olhou para o vento, ele olhou para o que estava acontecendo à sua volta e ele teve medo. E a partir do momento que o medo dominou o seu coração, a Bíblia diz que Pedro, ele começou a afundar, né? E ali ele gritou: "Senhor, me socorre, me ajuda." E a Bíblia diz que imediatamente Jesus estendeu as mãos
e tirou Pedro de dentro das águas. E você vê que Pedro ele teve medo a partir do momento que ele tirou os olhos de Jesus. Quando ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para o seu problema, que era aquele vento, que era aquela tempestade, ele temeu. Vão acontecer várias coisas na sua vida que vão tentar te fazer ter medo. Mas há uma forma de você vencer o seu medo, olhando para Cristo. O salmista Davi, ele diz em uma das suas palavras que ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, ele não temeria mal algum, porque Cristo estava com ele. Então, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, ainda que você passe grandes frustrações, grandes decepções na sua vida, não tenha medo, porque Cristo está com você. Não tire a sua visão dele, não desvie os seus olhos para os lados. Olhe somente para Cristo. Então não permita que o seu medo te domine. Não permita que o seu medo tire a sua fé, tire a sua esperança e tire a sua confiança em Deus. Porque a Bíblia vai dizer que Cristo, ele morreu para que nós fôssemos livres. E livres de tudo, até mesmo dos nossos piores medos. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, deixa seu comentário, tá bom? Um beijo, fica com Deus e tchau!